Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Escrivã é assassinada dentro de casa com uma enxada. Incêndio destrói fábrica de isopor em Belo Horizonte. Mulheres denunciam que estão sendo espetadas por agulha dentro de ônibus. O dia foi marcado por celebrações em todo o país em homenagem à padroeira do Brasil. E na Grande BH foi inaugurado um santuário. E neste dia 12, que também é o Dia das Crianças, fomos ouvir uma especialista sobre qual a dose diária de tempo recomendada para as crianças usarem tecnologia. E você pode se surpreender. E para fazer um contraponto, você vai conhecer o Sebastião, um menino que construiu a própria retroescravadeira usando apenas papelão. E ela funciona, viu? Comércio comemora aquecimento nas vendas, já de olho no Natal. 50 mil orquídeas, a maior exposição do país, está aqui em BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma escrivã aposentada da Justiça Federal foi encontrada morta dentro de casa e a arma do crime foi uma enxada, segundo a PM. A vítima foi encontrada pelos policiais que acharam estranho o portão da casa aberto. Eles entraram e encontraram tudo revirado. A escrivã da Justiça Federal aposentada Tassiana Tomain, de 55 anos, foi morta em casa no bairro Jardim Espírito Santo com essa enxada que foi apreendida pela polícia no imóvel. As imagens mostram como ficou a casa após o crime. Passando pela residência, percebeu que a porta da residência estava aberta, pelo horário foi estranho, a guarnição desceu e próximo do portão percebeu que o cadeado e as chaves da residência estavam jogadas no chão. Vizinhos viram um suspeito olhando a casa da vítima algumas horas antes do crime. Por volta de 5h10, a hora que ela foi buscar a menina na escola, ela viu um rapaz que estava com camiseta azul e olhando muito no buraco do portão. O cachorro dela que estava na casa desapareceu e agora a polícia está fazendo rastreamentos para identificar e prender o acusado. Os moradores estão assustados pelo que aconteceu com a vítima, que era querida no bairro. A gente não quer isso nem para a pior pessoa. Quanto mais que a gente sabia da idoneidade dela, pessoa boa, apesar que morava sozinha tudo, mas ela no cantinho dela lá, tranquila. Fiquei assustado, porque a gente estava ali, né, não pôde fazer nada, né, que não foi pedido socorro, né. A polícia procura por um suspeito de ter matado a ex-mulher nesta manhã no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu dentro da casa da vítima. Segundo a polícia militar, o suspeito ele começou uma discussão com a ex-companheira. Os dois entraram em luta corporal e, irritado, ele desferiu golpes de faca contra a mulher. O homem tem várias passagens pela polícia, ficou ferido, mas fugiu logo após o crime. Ainda está sem explicação a morte do jovem Matheus Alves de Miranda, de 18 anos, que levou 7 tiros hoje de manhã na estação de ônibus Venda Nova, em Belo Horizonte. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal. Quando chegaram ao local, os militares encontraram Matheus caído na rua. Os 2 suspeitos de atirar contra ele estão sendo procurados. Um terceiro homem dirigia o carro que saiu em fuga antes da chegada dos agentes. 17 pessoas ficaram levemente feridas em um acidente com uma van na madrugada de hoje, às margens da BR-040, em Eubank da Câmara, na zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que foi batido por outro carro que empurrou a van para um matagal. Os feridos foram atendidos em Santos Dumont. O grupo que estava na van saiu do Rio de Janeiro com destino a Barbacena. E um galpão ficou completamente destruído hoje em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. No local era produzido isopor. Quem tem as informações é o repórter Igor Calhan, que conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite para você, todos que acompanham o Jornal Band de Minas. Olha, Inácia, esse incêndio ele atingiu toda a estrutura do galpão que fica na MG 432 e, como a gente vai ver aí nessas imagens, ele ficou completamente destruído. De acordo com os proprietários, Inácia, olha só, o fogo poderia ter começado por causa de fogos de artifício. Não há vítimas e, neste momento, a corporação ainda faz a contenção das chamas para não atingir as construções próximas e, obviamente, as casas foram evacuadas por questões de segurança. Um trecho da MG 432 está interditada e o fluxo de veículos foi desviado. Inácia. As imagens são impressionantes, né, Igor? Obrigada pelas informações.
E a polícia apreende um carro lotado de drogas que estavam sendo levadas para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os criminosos retiraram o banco traseiro e o estepe do carro de passeio para armazenar o material. Foram presos 3 homens e uma mulher. Eles estavam na cidade de Conceição das Alagoas em 2 hotéis. A Polícia Militar deu apoio na operação da Polícia Federal. Outros 2 veículos foram apreendidos que estavam escoltando este aqui. A droga viria para as cidades de Uberaba e Uberlândia. 2 trabalhadores morreram e uma pessoa ficou ferida em um soterramento em uma fazenda que fica às margens da MG 427, nas proximidades do município de Planura, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã, quando os trabalhadores faziam escavações. O local não oferece boas condições para a comunicação, o que dificultou a apuração dos bombeiros e também da imprensa. E tem um crime muito estranho acontecendo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Usuárias do transporte público denunciam que estão sendo espetadas com agulhas. 4 mulheres já foram atacadas. Era para ser mais um dia comum a caminho do trabalho, quando essa mulher, que não quer ser identificada, teve uma desagradável surpresa. No momento que ela foi descer, um homem esbarrou nela de propósito e enfiou uma agulha na região dos glúteos. Ela ficou em desespero e procurou um banheiro. Quando chegou no banheiro, ela pôde constatar que havia, de fato, sido atacada. Na hora que eu estava descendo, o indivíduo pegou e aplicou a injeção. Eu sentia dormente. Orientada por um policial militar, a vítima registrou o boletim de ocorrência e foi até a unidade de atendimento integrado. De lá, foi encaminhada para o laboratório para fazer mais exames. E esse não foi o único caso de ataque com agulha registrado em ônibus de Uberlândia. Outras 4 mulheres já relataram casos parecidos. 2 delas registraram boletins de ocorrência. De acordo com o advogado criminal, qualquer tipo de lesão corporal é considerada crime. A preocupação é se a agulha poderia estar contaminada. A mulher segue tomando medicamentos contra reagentes de doenças sexualmente transmissíveis e aguarda para repetir exames. A gente nunca imagina acontecer. Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é de 240 mil passageiros viajando pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Essa movimentação mostra um aumento de 6% em relação ao ano passado. Já na rodoviária da capital, 163 mil pessoas devem embarcar e desembarcar até segunda-feira. E na estrada está em andamento a operação da Polícia Rodoviária Federal, que tenta reduzir o número de acidentes com ações de fiscalização por causa do aumento do volume de carros transitando. Amanhã foi marcada por celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Fiéis foram até a Praça da Semig, em Contagem, na Grande BH, para agradecer bênçãos. A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também marcou a inauguração do primeiro santuário da cidade. Com os pés descalços e com muita fé no coração, a Aparecida veio agradecer as graças alcançadas com a ajuda da santa que leva o mesmo nome da babá. Agradecer que a bênção que ela deu para minha filha, que operou, a outra vai operar agora, e tudo que eu consegui na vida. Assim como a Aparecida, muita gente veio pedir ou agradecer as bênçãos conseguidas. Muitas bênçãos, paz, né? Saúde, para mais para as crianças, para os jovens, né? A Igreja Católica relembra hoje a devoção a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada em um rio no interior de São Paulo há mais de 3 séculos. São 301 anos de proteção da Virgem Maria, ela abençoando e intercedendo a Deus pela nossa pátria, pela nossa nação. Como hoje também é o Dia das Crianças, Camila e Arley vieram pedir pelos filhos Pedro e João. A gente sempre recorre pedindo a intercessão dela pelos nossos filhos, pelo nosso país. Que Nossa Senhora Aparecida também interceda por todas as crianças, principalmente aquelas que não têm ninguém por elas. O dia por aqui também foi de orações pelo Brasil. Durante a celebração, o voto consciente para o segundo turno também foi lembrado. Fazer um bom discernimento para escolher aquele que vai dirigir o nosso país e, no caso de Minas Gerais, teremos que fazer a escolha também do nosso governador. E apenas uma correção, foi Dom Otacílio, que a gente acabou de ouvir, que fez aí a celebração dessa cerimônia. E agora falamos de eleições 2018. O candidato ao governo de Minas pelo PSDB, Antônio Anastasia, visitou hoje casas que dão apoio a crianças carentes. Anastasia fez críticas ao programa de governo do adversário.
Antônio Anastasia visitou as casas de acolhimento Mãe de Maria e Filhos de Nazaré, ambas no bairro Prado, na região centro-sul de Belo Horizonte. As casas lares fazem parte da ONG O Proação e recebem crianças em situação de vulnerabilidade de 0 a 7 anos, retiradas temporariamente de seus lares por determinação judicial. A entidade sem fins lucrativos se mantém com repasses da Prefeitura e doações da sociedade civil. Na ocasião, Anastasia enfatizou as críticas feitas ao Programa de Segurança Pública do adversário Romeu Zema, do Partido Novo. As propostas que o nosso adversário apresentou no seu programa são propostas que são muito contraditórias às nossas. Ele propõe uma liberação de 30% dos presos, mas sem especificar. Não é qual a natureza desses presos, dá a impressão que faria um estímulo à impunidade. Pela manhã, o candidato ao governo de Minas pelo PSDB participou de entrevistas para rádios do interior do estado e dedicou o restante da tarde às gravações para o horário eleitoral gratuito que voltou a ser exibido hoje em rádio e TV. O candidato do Partido Novo, Romeu Zema, cancelou os compromissos de campanha nesta sexta-feira. E agora eu te faço um convite. Dia 18 de outubro, na próxima quinta-feira, a TV Band de Minas realiza o debate do segundo turno com os candidatos ao governo de Minas. Você pode participar nos enviando perguntas pelo BandZap, que é o 31 99 772 7663. As melhores perguntas serão selecionadas e feitas aos candidatos durante o debate. E você vai ver a seguir, já na expectativa da chegada do Natal, o comércio comemora aumento nas vendas depois de 3 meses de queda. O Dia dos Pais e algumas promoções deram uma ajudinha ao comércio em agosto, segundo pesquisa do IBGE. As vendas cresceram na comparação com julho, garantindo o primeiro resultado positivo após 3 meses de queda. Inverno agora, só no ano que vem. Mas o que a Ana Cláudia quer é que 2019 tenha muito frio. Ela está com o guarda-roupa renovado graças às promoções na virada da estação. Eu comprei blusas de frio, que estava de 159 por 79, por 49. Lava, guarda, embaladinha, ano que vem usa. A Ana Clara também se deu bem. Eu tô toda moderninha, mas é tudo na promoção, Porque senão não dá para convencer a mãe de comprar, Foram 3 meses seguidos de números negativos, até que em agosto as vendas no comércio reagiram nos cálculos do IBGE. Resultado das compras para o Dia dos Pais e também das promoções, principalmente de roupas e calçados. Este ano teve uma ajuda adicional. A liberação do saldo das contas do PIS/PASEP colocou mais dinheiro no bolso dos trabalhadores. A dona Maria investiu na compra do presente para o pai e não se arrependeu. Com 99 anos, ele recebe com tanto carinho e ainda fala assim: minha filha, não precisava, bonitinho demais. E assim, o estoque de roupas na loja zerou. A gente teve 17% de crescimento, entrou a liquidação da coleção de inverno, que a gente conseguiu liquidar bastante produto. Teve a campanha da marca também, que ajudou muito. Este economista lembra que com a chegada do fim do ano, as vendas devem continuar aquecidas. Com o 13º, as pessoas sempre antecipam as compras e já é historicamente comprovado que o varejo cresce quando se aproxima o final do ano. Se depender do Felipe, olha só, vai ter mais consumo mesmo. Eu venho gastando com menos medo de perder o emprego, sim, porque realmente o número de empregados na empresa cresceu. Fico com menos medo na hora de gastar, sim. O assunto agora é futebol. 2 desafios bem diferentes para o mesmo time. Uma parte dos jogadores do Cruzeiro está treinando forte para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Mas antes disso, o time celeste precisa fazer mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Tem um jogador que está ansioso para enfrentar o Vasco neste domingo em São Januário. O atacante Fred será titular pela primeira vez depois das cirurgias nos joelhos. Foi confirmado pelo técnico Mano Menezes. Fisicamente ele está bem. O que falta a ele é ritmo de competição, e que é diferente, Você vem de uma parada longa e só tem como adquirir esse ritmo jogando. O jogo contra o Vasco tem sim a sua importância. O Cruzeiro quer encostar no G6, o Vasco quer fugir do perigo da zona do rebaixamento. Mas aqui na Toca da Raposa tá difícil não pensar em outra partida. Na decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Corinthians. A partir do momento que outros estão mais concentrados e não tem jeito como você desligar, então, a escolha de um grupo diferente traz para esses jogadores uma importância maior, um direcionamento e um foco maior
para esse jogo do Vasco. Mano Menezes treina a equipe em duas frentes. Time reserva para o duelo contra o Vasco pelo Brasileiro e decisão contra o Corinthians na quarta. Por isso, treino fechado nesta sexta-feira. Imagens apenas do aquecimento dos jogadores. E domingo será dia de clássico aqui em Belo Horizonte. O Atlético vai enfrentar o América no Independência às 7 da noite. Ainda não se sabe se o goleiro João Ricardo do América vai entrar em campo por causa de dores na coxa. Já o Galo terá os retornos de Maidana, Ricardo Oliveira e Casares. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para analisar as chances dos dois times. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Os dois times estão precisando muito de vencer, né? Com certeza, Inácia. O Atlético está em sexto, mas a turma ali de quinto para frente acabou dando uma distanciada. O Atlético quer pegar essa vaga direta para a Libertadores, né, no chamado G4. Então precisa mesmo pontuar, e o América mais ainda. Só para a gente ter uma ideia, como o jogo é domingo, 7 horas da noite, então já é no finalzinho da rodada, uma combinação de resultados pode até colocar o América na zona de rebaixamento antes de entrar em campo. Então imagina a pressão, né? O América que estava ali figurando em 11º, 12º, pode entrar assim no Z4, então uma vitória, pelo menos um empate, essencial para o América ficar pelo menos mais tranquilo nessa rodada. Falando dos dois times, você falou do João Ricardo, realmente seria um desfalque importantíssimo, porque é o goleiro. O Atlético perdeu os dois selecionáveis, né? O Emerson para a seleção de base, o Tchará para a seleção colombiana, mas ganhou esses 3 reforços importantes, do Maidana, Casares e Ricardo Oliveira. Acho sim que o Atlético é favorito, mas vai ser um jogo complicado por ser um clássico, aí a gente pode esperar mais ou menos de tudo por aí, porque é um jogo entre duas equipes da mesma cidade. Emoções à flor da pele, segunda você volta para contar. Obrigada, beleza. André. 700 orquídeas estão em exposição e mais de 50 mil à disposição de compradores na 39ª Grande Feira e Exposição Nacional de Orquídeas, que acontece na Serraria Souza Pinto, aqui em Belo Horizonte. A grande atração desta edição é uma espécie nativa de Minas Gerais e Espírito Santo, mas ainda micro-orquídeas, além de plantas estrangeiras e híbridas. Tem para todos os gostos. Orquídeas grandes, pequenas, amarelas, brancas e de muitas outras cores. Toda essa variedade está exposta na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, na 39ª Grande Feira e Exposição Nacional de Orquídeas. Um oásis para as pessoas. Todo mundo chega aqui e sente muita alegria de estar num ambiente com tanta beleza, com tanta flor maravilhosa. Das mais de 50 mil orquídeas aqui da feira, 700 delas estão nesta área reservada para julgamento. Elas são de colecionadores de todo o Brasil, estão sendo avaliadas por membros da Associação Mineira de Orquídeas e apenas 36 delas subirão ao pódio. Na feira, em pleno Dia das Crianças, a Pamela, de apenas 10 anos, estava tirando onda. Herdou do pai o amor às orquídeas e já está até dando aula sobre o cultivo das flores. Eu ensino sobre adubação, sobre luminosidade, sobre o projeto O Tempo de Luz e sobre de quanto em quanto tempo que a gente tem que molhar a planta. Além das exposições, a feira conta com oficinas e a de hoje foi bem especial. Pessoas com deficiência visual tiveram a oportunidade de passar por uma experiência sensorial com as flores. Para quem quiser conferir todas essas belezas de perto, a feira será realizada até domingo, às 6 da tarde. O difícil mesmo para os visitantes é sair daqui levando apenas uma flor. Vou levar essa, né? Que é a orquídea do deserto. Mas vou comprar mais ainda. Estou gostando, o preço está excelente. Aí eu quero convidar todo mundo para vir na Serraria Souza Pinto. Está valendo muito a pena. E a seguir, qual é a dose diária ideal de tecnologia para as crianças? A Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta para que pequenos troquem os tablets e celulares por atividades ao ar livre. Qual deve ser a dose diária de tempo adequada para seu filho usar a tecnologia no manuseio de computadores, tablets e celulares? Há pais que liberam sem restrições de tempo e outros que ficam em cima com prazo para desligar o aparelho. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual no qual defende que é necessário ter limite e que as crianças precisam de atividades ao ar livre pelo menos 3 vezes por semana. André matriculou a filha de 11 anos nesta escola de programação e robótica para crianças e adolescentes. Daniela já tem até um blog na internet e tempo livre para usar tudo o que for possível na tecnologia. Eu acho que não deve proibir. E muitas coisas que eu não sei ensinar, eu aprendo
para ensinar. Minha mãe, ela libera qualquer coisa, eu tenho que fazer para casa. É bem difícil, né? Parece que o celular chama a gente. A Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece regras, entre elas a importância de se criar limites para o uso da tecnologia. É o que acha esta psicopedagoga. Ela acredita que impor limites é fundamental e dá uma dica importante de como começar a fazer isso. Até 3 anos de idade, a criança deve estar sim usando essa ferramenta com, no máximo, os minutos da idade que ele tem. Então, se vai ter uma historinha, que essa historinha tenha 3 minutos, 1 minuto, e à medida que ele tenha noção do certo e do errado, o que pode e não pode, aí os pais vão soltando, mas tendo um combinado e um registro de contrato dentro de casa. Neide, mãe de Beatriz, de 9 anos, faz isso. A filha é apaixonada por tecnologia. É necessário sempre um controle. Então, ela tem horário para acessar o iPad, ela tem horário para ler, ela tem horário para brincar de boneca. Então, tudo tem que ter uma certa dosagem. Eu gosto muito. Fica doida para chegar a hora de vir para cá? Uhum. Espero dias, noites, minutos. Antônio é o diretor da escola e acredita que uma boa formação tecnológica é fundamental para as crianças de hoje, profissionais do futuro. Apoia todo o desenvolvimento da parte de raciocínio lógico para as crianças. É essencial você juntar a fase da alfabetização com o conhecimento de tecnologia. Encontrar o tempo certo é um desafio para vários pais. Mas o limite deve começar a ser entendido cedo pela criança. Hoje nós temos uma ligação já dessas ferramentas com adolescentes, com criança. Eles acham que fazem parte, né? Ah, se eu não tiver o celular, eu morro. Se eu não tiver nas redes sociais, eu acabo a minha vida. Então, hoje nós temos uma geração muito sem filtro. E por que sem filtro? Porque os pais também estão sem filtro. Ao invés de comunicar com os filhos, de conversar, não. O WhatsApp é essa mensagem. E agora você conhece a história de um menino que está chamando a atenção pela habilidade que ele desenvolveu sozinho de montar veículos motorizados usando apenas papelão. Nos detalhes, ele recorre ali a outros materiais nada convencionais, como seringas e mangueiras. E tudo começou quando um tratorzinho dele estragou. Com lápis, tesouras, palitos e cola quente, a caixa de papelão vai tomando forma de maquinários pesados nas mãos deste garoto. E os brinquedos artesanais ganham movimentos. As seringas hospitalares e mangueiras fazem a articulação desta retroescavadeira, uma arte que Sebastião Vinícius aprendeu sozinho. Desde pequeno, eu morava na roça e tudo mais, e eu vi os tratores passar para lá e para cá, trabalhando. E assim, minha mãe uma vez comprou um trator para mim, e aí ele quebrou, e aí eu falei, eu vou fazer um, né? Fui lá e comecei a fazer, sabe? As artes são feitas numa mesa na varanda de casa. Sebastião gasta um dia inteiro para construir uma retroescavadeira. Eu já vendi várias dessas, tem um trator pequeno, eu também vendi ele para um rapaz, vendi para uma moça também. Um orgulho para a mãe e a irmãzinha, que acompanha o trabalho do pequeno artista. Aí agora ele faz essas colhedeiras, né? Trator, escavadeira também, e tem muito talento, né, meu filho? Foi aqui no canteiro de obras, entre o bairro Morada Nova e o bairro Jardim Sul, que Sebastião teve a maior inspiração: construir uma retroescavadeira. E o trabalho impressionou até os operadores da máquina. O operador de máquina, ele deixou assim eu olhar, entrar dentro da máquina, mexer nos comandos dela, e aí eu vi os pistões mexendo e perguntei a ele como que isso acontecia. Ele falou que era como se fosse um sistema hidráulico, como seringa e água. Aí eu pensei, que legal, vou tentar fazer isso numa escavadeira de papelão para ver se dá certo. E os movimentos imitam até a máquina de verdade. Os funcionários da obra ficaram impressionados com o brinquedo. Então a gente estava trabalhando, ele chegou e ficou impressionado, a gente trabalhando, e a gente ficou impressionado quando ele chegou com a mini escavadeira, né? A gente ficou bastante empolgado com ele.
Gente, agora imagina o Sebastião fazendo faculdade de engenharia mecânica ou de mecatrônica. Olha que raciocínio lógico ele demonstra, junto com uma grande habilidade manual. Eu me lembro da minha própria infância e me arrisco a dizer que quando uma criança é estimulada a criar dentro de um contexto de afeto e de paciência, ela consegue surpreender. Que tal se inspirar nessa história do Sebastião e proporcionar brincadeiras mais lúdicas aos seus filhos, hein? Computador e celular são muito úteis, mas têm habilidades que eles não ensinam. Nós ficamos por aqui. Desejo um bom final de semana para você. Na segunda estaremos de volta. Até lá e boa noite.